Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 22 de maio, oitava semana do tempo da Páscoa, e nesse dia a Igreja celebra a memória de uma grande mulher, Santa Rita de Cássia. Eu tive a graça de visitar Cássia, tive a graça de experimentar aquele odor de rosas que emana pela cidade desde o falecimento de Santa Rita. Lá pude venerar suas relíquias, seu corpo intacto, preservado, e também ali receber graças que o Senhor me concedeu. E eu quero te convidar, por intercessão dessa mulher que sofreu tanto por amor a Deus, sofreu para reparar os pecados de seu marido e seus filhos, sofreu pelo seu convento, sofreu pela sua cidade, mas que alcançou inúmeras graças do céu, a alegria de meditar hoje a palavra que fez com que Rita se apaixonasse cada vez mais por Jesus, meditando e acolhendo no seu coração essa mesma palavra. Palavra essa que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós temos um grave defeito de achar que somente nós é que conhecemos a vontade de Deus. Que somente nós, com o nosso trabalho, com o nosso apostolado, no meio que nós achamos possível e viável para anunciar a palavra, é que estamos corretos naquilo que fazemos. Mas nós nos esquecemos que Deus usa de diversos caminhos, de diversas formas de espiritualidade e também de diversas pessoas para realizar o seu projeto salvífico no meio de nós. Ora, João, apaixonado por Jesus, pela missão de Jesus, por todo o projeto do Evangelho, chega até Jesus indignado porque viu um homem expulsando demônios em nome de Jesus e esse homem não fazia parte do grupo, não estava na panelinha e, portanto, não podia fazer nada em nome de Jesus. Ora, quem era esse homem? De onde vinha? Como conheceu o Senhor? Certamente alguém que presenciou alguma pregação de Jesus, que viu algum milagre que o Senhor havia feito e permitiu que se acendesse no seu coração a chama da fé. E essa fé em Jesus foi que lhe deu autoridade e força para, em nome de Jesus, expulsar o demônio. Ah, padre, mas o senhor está querendo dizer aqui então que todo aquele que diz crer em nome de Jesus, seja de A ou B religião, estão corretos? Eu não estou dizendo isso. Nós sabemos para que haja de fato uma retidão na ação, no proceder e na pregação, todo cristão deve estar unido ao Senhor na sua igreja. Nós sabemos que existe um caminho que o Senhor deixou para nós na terra, como sendo seguro, repleto de todas as armas espirituais que são capazes de dar a nós vitória sobre o inimigo e que sem a comunhão plena com esse caminho, qualquer iniciativa carecerá de total presença de Cristo neste lugar. Nós sabemos. O próprio Senhor nos fala disso. Nós devemos permanecer nele, para que sejamos um. Nós precisamos começar a trabalhar com afinco, e não somente o Santo Padre, para que a igreja, o corpo místico de Cristo, para que os cristãos sejam reunidos como um só rebanho que tem um só pastor. Para quê? Para que essas divisões, desaparecendo da face da terra, possam trazer de volta à face da terra o poder, a graça e a bondade de Jesus, tantas vezes manifestada quando a igreja era una. Há uma aparição da Virgem Santíssima que aconteceu
numa cidadezinha no norte da Espanha chamada San Sebastián de Garabandal, entre os anos de 61 e 65, onde Nossa Senhora revelou às 4 videntes algo, que vai acontecer no futuro. E a uma delas, chamada Conchita González, Nossa Senhora disse que a igreja seria novamente reunida, que se tornaria uma única igreja. E, inclusive, Conchita, que era uma jovenzinha na época da aparição, relata ao sacerdote da comunidade, também a religiosa do colégio onde estudava, que Nossa Senhora falava da igreja católica apostólica e não usava o termo romana. E tanto o sacerdote quanto a religiosa questionaram a Conchita, mas por que não aparece na revelação de Nossa Senhora o romano? E Conchita diz, eu perguntei a Nossa Senhora por que não estava ali a palavra romana. E Nossa Senhora disse, porque todos formarão novamente parte da única e mesma igreja, que é a Igreja Católica Apostólica, una, santa, católica e apostólica. Nós precisamos trabalhar para isso, sem abrirmos mão da verdade, sem abrirmos mão de toda a tradição, de toda a doutrina. Nós precisamos reconduzir os nossos irmãos para essa comunhão plena. Como se dará? Mistério de Deus. Como o Santo Padre vai exercer o seu primado sobre todas essas igrejas que novamente serão reunidas na única e verdadeira igreja? Como vamos acolher todas essas tradições, todas essas formas de espiritualidade? Não sabemos. Quem vai dar essa direção é o Senhor da Messe. Aliás, o próprio Jesus no Evangelho nos diz que ao final haverá um só rebanho e um só pastor. Agora, a própria igreja, no seu seio, muitas vezes tem também essas picuinhas e essas divisões. Não, ele não tem autoridade para falar em nome de Jesus, porque a espiritualidade dele é quase protestante. Quem tem a autoridade para falar em nome de Jesus somos nós, ortodoxos. Somos fiéis à doutrina. Ora, todo aquele que tem fé autêntica e verdadeira em Jesus, todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo, todo aquele que é fiel à doutrina e às palavras do Evangelho, tem a seu modo, desde que esse modo não contrarie a doutrina, a tradição e a forma como a igreja apresenta a palavra e o Senhor da palavra, desde que tudo isso não contradiga tais coisas, há sim a possibilidade de que seja o próprio Senhor a suscitar nessa pessoa e no carisma que ela representa um caminho novo para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós sabemos que Deus tem caminhos que são desconhecidos por nós. Nós não podemos mandar em Deus, não temos autoridade para dizer o que Deus pode ou não pode. Nós temos sim o dever de trabalhar para que essa igreja pela qual o Senhor deu a vida seja cada vez mais fortalecida e unida. Portanto, nós, cristãos católicos batizados, devemos nos empenhar para trazer de volta para o rebanho, sem ficarmos com picuinhas, discussões tolas, fúteis, todos aqueles que um dia se separaram do corpo místico, que dilaceraram por escolhas do passado a unidade do corpo místico. E acolhendo a todos esses, devemos dar graças a Deus, porque mesmo enquanto estavam separados de nós, estavam trabalhando para que o Senhor fosse conhecido. Pode ser que não do modo mais perfeito como nós gostaríamos, mas estavam trabalhando sim, para que o Cristo fosse conhecido. Então, lutemos pela unidade do Senhor, pela unidade do seu corpo místico, da sua igreja, do seu povo. Como eu disse, sem abrirmos mão da verdade, sem abrirmos mão da tradição, sem abrirmos mão de uma vírgula sequer da palavra e da doutrina, mas com caridade fraterna, mostrando o caminho de volta. Que Deus te abençoe e até amanhã.